Glória, glória a Deus, aleluia. Eu vos saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma live com o Sentinela. Oremos a Deus, glorioso e eterno, santo, justo, fiel, misericordioso, Pai da eternidade, princípio da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Leão da tribo de Judá, Alfa, Ômega, princípio e o fim, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Espírito Santo, Espírito eterno, Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Cada lar, cada família nessa noite representada, seja abençoados em nome de Jesus. Que seu nome tudo seja glorificado, que diminuamos a cada dia, que teu Espírito Santo não se retire de nós, que possamos estar nos humilhando nas tuas potentes mãos, para que sim tudo, Senhor, venha dar graça, força, e que possamos continuar nesta caminhada, olhando para ti, Jesus, autor e consumador da fé. Fica conosco nessa noite, abençoa as famílias, abençoa os lares, aquele que nos acompanha, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai do Senhor Jesus para os irmãos, deixa eu ver se consigo diminuir essa luz. Deixa eu ver aqui. Não, claro, muito claro. Deixa eu ver a outra aqui. Acho que melhorou. Fátima Ribeiro, Deus abençoe, Léo Siqueira, Jocelene Guiar, Claridiana Jerimaia, Ana Jada Souza Farina, Jocelene, Jojo, Sara. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deixa eu ver de novo o hino da harpa. Vocês têm algum hino da harpa para escolherem? Hoje é quinta-feira, amanhã nós vamos estar numa missão. Amanhã vamos estar numa missão, no horário aí de dar live. Eu vou estar em outro estado, né? Eu vou estar no estado de Minas Gerais. Tá bom? Então os irmãos aí, vamos ter misericórdia. Nós estaremos numa missão amanhã. Partiremos aí depois das 18, 19 horas, para nós estar indo para Minas Gerais amanhã. Tá bom? Amanhã então nós estamos de isentados, livres do sentinela. Se vocês tiverem algum hino, quiser pedir, fica à vontade. Dona Vanderlina Souza no sentinela. E Deus abençoe nossa sogra. Para quem não conhece, Lavanda Souza é a mãe da Josi. Tá na live sentinela aí. Deus abençoe minha sogra, hein? Em nome de Jesus. Vamos cantar o hino da harpa, meus irmãos. Vocês têm um hino para escolher? Vocês querem escolher um hino da harpa? Pra gente estar louvando? Amém? Se vocês quiserem escolher um hino aí, a gente... Às vezes a gente deixa de ter bastante hinos aí que a gente conhece, só que a gente nunca louvou. Vou tentar passar por algum aqui, quem sabe eu acho, já que vocês estão... ...491, se a gente consegue louvar o 491, acho que eu nunca louvei na live sentinela, amém? Vamos ver se a gente consegue louvar o 491 da live, o que a gente conseguir louvar, 491, amém? O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder, queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder, confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, teu sangue tem este poder. Há poder, sim,
força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder, mais lealdade, mais consagração. Teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos da glória cantar? Seu sangue tem este poder. Amém, igreja? Deus abençoe os irmãos. Hino que nunca louvamos, 419 da Harpa Cristã. Se você quiser estar aí conhecendo os hinos da Harpa Cristã, para mim são os melhores louvores. Hoje a gente vai estar terminando de ler, a Jussara já colocou aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 21 ao 40. Estaremos terminando aí o capítulo de número 11 dos Hebreus, amém? Deixa eu só encontrar aqui, se você me esperar, eu chego lá. Eu tô querendo, já tô em Tiago aqui, nem terminamos os Hebreus. Meu Deus. Todos que encontraram, diz amém, se encontraram, a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo de número 21 ao 40. Estamos lendo a leitura, a Bíblia de forma sequencial, né? Começamos aí em Mateus, estamos embora, estamos em Hebreus, hein? Daqui a pouco a gente termina. 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue pela fé, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram pelo Mar Vermelho, por terra seca, o que intentado os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Falta-me ir tempo para contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E os outros experimentaram escárnios, açoites até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Homens dos quais o mundo não eram dignos, errantes pelos desertos, e muitos pelas covas e cavernas saída da terra. Todos estes, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele, sendo nós, não fôssemos aperfeiçoados. Para mim, esse texto é o texto mais
um dos mais lindos da Bíblia, esse capítulo 11 de Hebreus. Não só conta a galeria dos heróis da fé, como a partir do versículo 33, a seguir ele dá um relato tão lindo, tão glorioso, do testemunho destes homens, que na minha pequenez, na minha falha tão grande, eu me sinto envergonhado de estar lendo esse texto. Eu me sinto envergonhado de ler um texto deste, meus irmãos. E eu não vou dar exemplo de ninguém, eu dou de mim. Às vezes eu tenho vontade de ser um crente melhor. Eu já me esforcei mais. Quando eu era jovem, quando aceitei a fé, vai fazer 28 anos atrás, era mais crente. Mas poderia hoje. Meu irmão, como é difícil a caminhada. Porque com o amadurecimento, a experiência que vai vindo, você vai ficando mais calejado. E a Bíblia diz que os jovens têm as forças. O jovem dá força para o jovem. Nós já estamos caminhando aí, ó. Já passamos da metade. Estou falando da vida. A Bíblia diz que, olha, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Eles preferiram ser mortos do que aceitar, meus irmãos, os banquetes dessa terra. A Bíblia vai dizer no versículo de número 38, homens do Pai dos mundos não era digno. Vocês já leram essa passagem? Sinceramente, responde para mim, vocês leram essa passagem? Sinceramente, que vocês sentiram alguma coisa? Irmão, homens do quais o mundo não era digno, mesmo sendo pecadores, a convicção que essas pessoas tinham na fé em Deus, da certeza da ressurreição, eles criam no invisível. A Bíblia fala de Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó, os heróis da fé. Isaac profetizou a saída do povo do Egito 430 anos antes. E ainda falou, vocês vão vir, o Eterno vai vir, vai visitar vocês e leva meus ossos. Não deixe nem os ossos para cá, hein? Meu irmão, é tão difícil esse texto, é tão difícil. Nos mostra que a gente estamos vivendo um tempo tão trabalhoso, mas tão trabalhoso. Se você não tiver cuidado com a tua fé, você vai morrer na fé. A paz do Senhor, Jussara. Leia a profundidade de Hebreus capítulo 11 e vai vendo a galeria dos heróis da fé. Esses homens, meus irmãos, nos dá. E olha, eles não tinham luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha a comodidade, a facilidade que temos nos dias de hoje. Mas o sistema ficou tão... É que a gente não tem como pregar a Bíblia sem falar do sistema. O sistema religioso, meu irmão, se transformou num negócio tão próspero para aqueles que, né? Que a gente se sente... Meu Jesus, que tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia da minha alma. Meu irmão, as pessoas para se manterem no poder, nos cargos, nas posições eclesiásticas que elas exercem, elas matam você assim, ó. Não vai ter oportunidade, esquece isso aí. Aqui não, com nós não. É a esposa do irmão? Mata na unha, não vai ter oportunidade. Mas tem chamada, mas não tem o dom da bajulação. Meu irmão, quem tem personalidade forte, como os sanguíneos, quem tem temperamento forte, meu irmão, dificilmente se vende para o sistema. Fala, eu morro convicto da minha salvação, mas eu não tenho o dom da bajulação e eu não vou aceitar esse sistema. Conheço pessoas que têm chamada, meu irmão, mas eu ouvi esse dia um senhor dizendo, homens de Deus, mulheres de Deus que têm chamada, mas não têm oportunidade, são esquecidos, abandonados.
Porque não aceitam. Homens de oração, mulheres de oração, homens de Deus, mulheres de Deus. Você vê de onde vem os escândalos. Vem dos filhos do grandão. Vem daqueles que cercam os grandes, né? Aqueles que sentam nas primeiras cadeiras, mano. É onde estão enrustidos as grandes falcatruas do evangelho. Eles não vivem pela fé, eles vivem da fé dos outros. Eu já cansando de pregar, mas eu assim. Aí persegue o irmão, persegue a irmã. Meu irmão, é difícil, a gente luta para se manter firme na fé. Porque se não dependesse dessas pessoas, quanto mais eles matarem aqueles que têm chamado e arrancarem fora, porque eles não gostam de ouvir a verdade, meu irmão, eles matam mesmo. Matam mesmo. E é uma hipocrisia tão grande, porque pregam, mas não vivem o que prega, meu irmão. Tendo aparência de piedade, eles negam a eficácia da fé. A Bíblia fala, desses afasta. Não pega nem na minha mão. Não pega nem na minha mão. Ah, mas é. E daí que é? Mas na minha mão não pega. E o gato Thomas tá lá, miando, meu irmão. Querendo ir lá pra fora fazer as coisas dele. Senhor Marisa Gonçalves, Deus abençoe. Oremos pela irmã Marisa Gonçalves para que Deus salvar o esposo dela, viu, meus irmãos? Viu? Ajuda a irmã Marisa Gonçalves de oração aí, que ela precisa das vossas orações. Essa galeria dos heróis da fé, meu irmão, é tão lindo esse texto, é tão lindo esse texto. Olha, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Que texto lindo. Aí quando a gente tá fraquinho, desanimado, fala, não dá mais pra mim não, isso aqui tá de brincadeira. Aí Deus dá graça e reanima a nossa fé. Deus fala, eu sou contigo, persevera. Meus irmãos, não é contar testemunho, é testemunho. Quantas famílias que foram assim, escorraçadas, mandadas para fora. Quantas famílias que estão distanciadas, quantos cristãos que estão distanciados. Aí eu fico preocupado que tem a nossa companheira, ela gosta que chama ela, né? A companheira Shelly Maia, fala assim, mas tudo isso é um evangelho para quê? Infelizmente é assim, é o exército que mais mata os seus soldados. Porque os homens e as mulheres que são de Deus, eles não se corrompem diante desse sistema que os homens criaram. Esse sistema que foi criado de templos. Eu creio que vai chegar um tempo que as igrejas voltarão para as casas, os cristãos voltarão para os cultos domésticos, diante de tanto escândalo, de tanta falta de amor dentro das congregações. Aí não adianta, filho, eu não vou falar não. Não vou falar não. Aí eu vou falar. A Shelly Maia, eu estou atento aqui, pastor. Porque eu não entendo o evangelho. É uma luta para resgatar as pessoas, pregar o evangelho, tratar as pessoas, trata das almas, né? Você leva para a igreja, pessoa nova convertida, se batiza, vai lá para o evangelho. Daqui a pouco a pessoa começa a ter um entendimento da palavra, porque ela começa a discordar das coisas que está escrito, não é condizente o que está sendo falado, a pessoa se torna inimiga, manda embora. Não está contente? Vai congregar em outro lugar. É isso que nós vimos. Estamos cansados de ouvir diuturnamente. Mano, não tá. Para de criticar, para de ficar murmurando. Não tá contente? Sai! Quer discutir Bíblia comigo? Eu vou falar, parece-me que os doutores da lei, né, os presidentes, os vices e os demais do ministério, os ministérios,
Eles pensam que são o dono da verdade. Prega texto fora do contexto, por pretexto. Eu te falo que eu já vou terminar, que eu preciso orar rapidinho, amanhã a missão vai ser longa. Amanhã, meu irmão, vai ser quase 3 dias de missão lá no outro estado. Até parece que a verdade absoluta está. Eu queria encontrar na Bíblia um texto. Tem a parábola das ovelhas. 99, lá uma se perdeu, as 99 deixou no campo, foi buscar, estava perdida. O pastor não lança ovelha fora. O pastor não lança ovelha fora. É que esses homens que estão na frente vocês sabem do que estou falando? Vocês já não são mais crianças. Por isso que cada dia que passa vai caindo. Meu irmão, eles não querem que você discorde, que você fale a verdade. Me mostra um texto onde um pastor lançou a ovelha fora. Não, vai pastorear, você não vai comer mais no meu pasto, não. Você é ovelha rebelde, você não vai comer mais no meu pasto, você vai comer no pasto do vizinho, no pasto de outro. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não existe isso na Bíblia. Aí o que eles fazem? Como eles sabem que você não se dobra, isso aí não é indireta não, viu, meu irmão? É direta mesmo. É diretamente. Isso é uma direta. Eles sabem que você não se vende, que você não se dobra, que você não compactua. Né? Eles sabem que você sabe e você sabe que eles sabem que eles... Porque eles entram aí, meus irmãos, eles entram. Eles sabem. Como sabe que você não tem... Você fica ali, mas também não vai ver um suor desse rosto, não vai ver um suor desse rosto aqui, não vai ver um suor. É simples assim. Aí você fica quietinho lá no canto lá, esquecido. Mas louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que digno de morte é os que fazem e os que consentem. Eu não estou fazendo, eu não estou consentindo. E eu também não estou dizendo que eu sou santo, não. Eu sou pecador. Mas eu não prego, eu só prego que vivo que prego. A hipocrisia não pode. A gente tem que lutar contra a nossa carne, meu irmão. A pessoa agora fala que não fala, ela fala que não faz aquilo que ela pratica. Aí não dá. Né? Aqui, o texto aqui é lindo. Não tinha água, não tinha luz, não tinha internet, não tinha. Não, aqui os homens trabalhavam, suor do seu rosto, para comer. Viu? E o único que fala que não tinha direito, mas para não ser pesado para os irmãos, então ele trabalhava, ele não se enricava com o evangelho, não. Ele trabalhava, construía tenda para não ser pesado aos irmãos. Né? Mas hoje você vê o quê? O aparelhamento do sistema. Né? Um nepotismo religioso. Montes, covas, cavernas da terra, todos sendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, mas provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, sem nós que estamos aqui hoje, os nossos heróis da fé não fossem aperfeiçoados. Ou seja, nós somos alcançados, edificados a nossa vida, por exemplo desses homens abnegados, homens e mulheres de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Gelimaia, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe sua família. E eu quero que você seja um cristão. Eu quero que os cristãos tenham que entender que o evangelho é luta, o evangelho é sofrimento. Não pense que ser crente é fácil não, meu irmão. Você tem que lutar contra a carne, você fala, meu Deus, misericórdia. E a gente que sofre mais, a gente que vem do mundo, meus irmãos, a gente carrega uns espinhos na carne que não é fácil. Não é fácil. Então, evangelho evangelho não é simplesmente ser. Você tem que ser sincero.
dobrar o joelho e falar: Deus, tem misericórdia da minha alma. Eu não sou digno de entrar na tua presença. Não sou digno de entrar na tua presença, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó. Nós não somos. Se nós não quebrantarmos, nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus, irmão, não é esse evangelho de oba-oba, de facilidade. Não, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Mas eu não vou ficar... Vamos continuar. Eu fico triste, meus irmãos, eu fico triste que tem pessoas, devido à nossa posição, sofrem retaliações no ministério. Vocês sabem. É difícil, meus irmãos. No ministério, só o errado que está certo, eu vou falar mesmo. Eu não estou falando placa de denominação nenhuma. É porque tem endereço certinho. Meu irmão, o errado é tudo certinho. Agora, os que têm para fazer, não terão oportunidade de fazer. Só vale os malacas, só os 71, só, meu. Viu? Aí pode fazer campanha, pode fazer outdoor, pode expor nas redes sociais, nas mídias, não tem problema nenhum. Não condiz o que apresentam com a vida que leva. Meu irmão, o sistema é bruto. O sistema é bruto. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos olhar para esses homens, para esses heróis da fé de Hebreus 11. Né? Vamos olhar para eles, para que a gente possa adquirir ânimo, fé, para continuar. Meu Deus. Aí o coitado que está certo, sofre. Os errados estão tudo por cima. A Bíblia diz que são os tolos sentados em lugares de príncipe, enquanto os príncipes estão sentados em lugares baixos, né? Tá lá em Eclesiastes, Provérbios. Tá bom? Então, meu irmão, deixa os tolos sentados nas primeiras cadeiras de Moisés. Você sabe quais são as primeiras cadeiras de Moisés, né? É aquela lá que dá as primeiras na frente, né? E os obreiros de segunda classe ficam de lado. Até isso o evangelho hoje mudou, meu irmão. Não é o que era antigamente. Né? Então não venha querer pregar o que vocês não vivem. São tudo hipocrisia, é farisaísmo isso aí. Vocês pregam, mas não vivem o que pregam. É farisaísmo. Que Deus tenha misericórdia de nossa alma. Amém? 23 horas e quantos minutos da capital de Bandeirantes? 23 horas e 30 minutos. Alguma pergunta, algum questionamento para o Sentinela? Antes de nós dobrarmos os joelhos e os corações continuam subindo aqui. Meu Deus. Alguma pergunta a ser feita? Ou podemos nos recolhermos na oração? Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Falar com Deus faz bem a alma. Orar a Deus me satisfaz. Deve ser mais ou menos assim. Ninguém quer perguntar nada, falar nada. Meu Deus, vamos dobrar o joelho então? Louvado seja o nome do Senhor. Orem por nós. Final de semana corrido. Essas gripes. A Gelimaia, eu gosto da Gelimaia. Gelimaia, você é minha companheira, Gelimaia. Você é minha companheira, eu gosto. Gelimaia é companheira. Deus vai fazer hoje o Espírito Santo faz uma obra. Olha aí a Gelimaia. Essas gripes são pragas enviadas por Deus? Não, Gelimaia, isso aí são coisas comuns.
Gripe sempre esteve presente aí. Não antigamente, mas antigamente muitas pessoas morriam de pneumonia, né? Não tinha penicilina. Muitas pessoas morriam de gripe antigamente, não tinha. Isso aí é coisas comuns, são vírus comuns, são vírus sazonais, né? Que é de época, da época mesmo, do frio. São vírus sazonais, tá bom? Sempre teve isso, sempre teve isso. Se você fizesse uma pergunta diferenciada, a pandemia foi enviada por Deus? Falo, não. Essa aí, a pandemia, a pandemia como que chama lá? A pandemia que passou, 2021, 22, quando foi? Coronavírus? Isso foi criado por homem, em laboratório, para fazer um reset do mundo, tá bom? E obrigar as pessoas a tomarem as picadinhas. As picadinhas que eu falo é isso aqui que as pessoas tomaram, né? Que foram obrigadas. Se não tomar, é o passaporte sanitário. É o que mais está matando as pessoas agora de infarto, transtorno. Meu irmão, o que tem de pessoa morrendo, criança jovem, foi. Isso aí foi criado em laboratório. Não foi Deus, viu, Shelly Maia? Então, as doenças sazonais sempre teve, e Deus deixou o ser humano com sabedoria para criar vacinas e tudo mais. Agora falar que não vão. Aqui, a Covid foi criada pelo homem, para poder encurralar as pessoas, né? E obrigar as pessoas a usarem máscara que não resolvia nada. Não resolve nada, máscara não resolve nada. Hoje é comprovado que a vacina da Pfizer é um veneno que cria trombose, AVC, infarto, crianças, adolescentes, tudo com efeito colateral comprovado. Então não é teoria da conspiração dessa vacina. Então, Jeremiah, não é Deus. Mas tem muitos homens sem Deus que fazem coisas más, coisas terríveis para alcançar seus objetivos. Esses são os senhores do mundo. São os homens que governam o mundo, que não tem Deus. Não tem Deus. Tá bom? Se você quiser fazer uma outra pergunta, fique à vontade. Deixa Deus te usar. Tem uma cruz celestino. Deus os abençoe. Espero que eu tenha respondido a pergunta de quem perguntou aqui, a Gelly Maia. Muitas pessoas aqui no sul com H1N1. Eu, particularmente, não recomendo, não oriento. Toma teu chazinho natural aí, de gengibre, chá de limão, com alho, faz alguma coisa e toma lá. Evitem ficar, tá? Ficar sendo picado pelos maribondos que eles oferecem. Aí, porque a maioria estão tudo batizados. Antigamente não, mas hoje, como a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos, hoje o que eles estão obrigando as pessoas, se obriga, meu irmão, sai fora. Se começam a obrigar, você tem que pular fora. Ah, mas eu não vou. Eu vou perder meu emprego, eu vou fazer isso e perder aquilo. Não tem problema. Deixa quem quiser tomar, que tome. Viu? Se obrigar, você não toma. Agora, se não for obrigado, você pode tomar, porque ele é batizado. Vocês entenderam o trocadilho? Tudo em paz? Se obrigarem as pessoas, é porque o negócio dele está batizado. Agora que se não obriga, porque antigamente tinha a vacina né, que as pessoas ficavam lá deficientes, como que fala as crianças? Me perdoe, fugiu da memória. Paralisia infantil, né? Tinha vacina. Muitas pessoas que sofreram disso, porque antigamente. Então tinha vacinas que foram criadas boas para a sociedade. Mas hoje, no fim da caminhada, eu não recomendo, não. Eu não recomendo. Aqui no estado de São Paulo tem uma falta de ar. As pessoas estão com muita falta de ar aqui em São Paulo.
Estão falando que está acontecendo muita ocorrência aqui em São Paulo de pneumonia silenciosa. Pneumonia silenciosa, tá bom? O senhor tem que ir lá tomar cuidado, tem que ficar esperto aí. Deus abençoe, oremos a Deus. Última live da semana, retornaremos só segunda-feira. Vamos orar um pouquinho antes de nós encerrarmos, tá bom? Eu agradeço a todos os irmãos que têm compartilhado, que têm nos ajudado. Cada dia que passa tem diminuído mais e mais os inscritos. Mas tá bom, né? Só fica os valentes mesmo. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Oremos a Deus. À meia-noite o crente vai buscar poder. À meia-noite o crente vai buscar poder. Vai. Os dias são de trevas. Sem poder o crente cai. Glória, glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Somos gratos a Ti, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede uma vez mais de entrar na Tua presença para louvar e glorificar o Teu nome. Limpa a nossa mente, Senhor, nossos corações, ó Pai. Vai abençoando a família, o lar, a casa. Abençoa, Senhor, o nosso esposo, o Pedro, o Arthur, a Beatriz. Salva, liberta, em nome de Jesus. A vida da minha mãe, da Raquel, da Karina, da Aline, da Cátia, da Patrícia, do Júnior, nossos sobrinhos, primos e familiares. Nesta última live da semana, nós queremos agradecer a Ti. Somos gratos a Ti pela família, somos gratos a Ti pelos filhos, pelo vizinho da esquerda, da direita. Abençoa os inquilinos, Senhor, abençoa em nome de Jesus. Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Leão da tribo de Judá, amante da minha alma. Cobre-nos com teu sangue carmesim, livra-nos de todo mal. Teu poder, teu reino, tu é glória. Glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo, Espírito Eterno, tem misericórdia da minha vida, da minha alma. Me ajuda a orar, me ajuda a clamar o teu nome, a me humilhar na tua presença e engrandecer o teu nome. Senhor dos exércitos, abençoa. Senhor, pai de família, o jovem trabalhador que procura emprego no mercado de trabalho. Abençoa a igreja, abençoa a tua obra, da graça, da ânima, da direção. Espírito Santo, Espírito Eterno, tem misericórdia de nós, somos falhos e pecadores. Livra-nos de todo mal, pois teu poder, o reino e a glória. Me ajuda a orar, me ajuda a caminhar na fé, a me humilhar na tua presença. Deus de misericórdia, fica conosco uma vez mais. Cobre-nos com teu sangue carmesim, sustenta-nos pela destra na justiça por amor do seu nome. Vai fazendo uma coisa grande, uma coisa nova. Abençoa em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos, ó Pai, Rei da glória, tudo que não te agrada, que não te glorifica. Vai abençoando, vai dando força e graça, ânimo, para a glória e honra do teu eterno nome. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, nossas faltas, palavra e pensamento. Ajuda-nos a orar, ajuda-nos a clamar o teu nome. Jesus, Jesus, Jesus. Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Leão da tribo de Judá. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo, Espírito Eterno. Deus misericordioso. Glória, glória, glória a Deus. Vai trabalhando agora em nosso favor. Vai abençoando agora a igreja. As irmãs que vieram de longe, Pai, participar dos eventos. Na vitória, em nome de Jesus. A Tatiane Gutierrez, pastor Rodrigo Alano, Peru. Abençoa a Thelma Cruz, a Jo, a Lene, a Lúcia, a Janete, Mãe Rondina. Abençoa a Fátima Ribeiro, a Gelimaia, a Veridiana Ribeiro, lá de Brasília. Da vitória, em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória ao Pai. Glória, glória, glória ao Filho, Espírito Santo. Tem misericórdia de nossas vidas, de nossa alma. Vai trabalhando em nosso favor. Opera uma coisa nova. Abençoa minha mãe, Jesus. Abençoa meus primos, meus tios, meus familiares. Meus sobrinhos do Japão, abençoa. Abençoa meus sobrinhos aqui em São Paulo. Abençoa meu irmão, dá graça para o meu irmão, em nome de Jesus. Abençoa minha cunhada Tânia, minha sogra Vandelina.
da vitória, da saúde, Senhor, da graça, abençoa. Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, leão da tribo de Judá, alfa e ômega, princípio e o fim, amante da minha alma. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo, Espírito Eterno, Senhor dos exércitos, Deus de misericórdia, cobre com teu sangue carmesim, livra-nos de todo mal, pois teu poder, teu reino, tu é a glória. Vai abençoando agora em nome de Jesus. Abençoa, Jesus, abençoa. Abençoa a sua obra. Abençoa em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fica conosco. Cobre-nos com teu sangue carmesim. Sustenta pela destra da justiça por amor do seu nome. Vai abençoando agora, Deus. Abençoa Jesus, abençoa Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Espírito Eterno, Espírito Santo, vai abençoando, Senhor, cada lar, cada família. Abençoa, Senhor. Salva o esposo da irmã Marisa Gonçalves, Jesus. Vai salvando, vai transformando, ó Pai. Abençoa essa família em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus convence. Eu oro a Jeremias, Jesus faz uma grande obra nesta casa, nesta família. Jesus abençoa a Jussara, o Pedro, seu genro, sua filha. Abençoa os irmãos, pastor Sandro Luiz, os irmãos da igreja Mananciais das Promessas. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Fica conosco uma vez mais. Cobre-nos com teu sangue carmesim. Nos ajuda a caminhar na fé, a fazer a sua obra, a sua vontade. Senhor, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Guarda nossa casa, guarda nossa família. Guarda-nos, Jesus, na tua presença. Não nos deixe afastar de ti. Esconde no teu alto retiro, ó Deus. Guarda a fé. Nos ajuda a ter a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nossos heróis da fé. Abraão, Jefeté, Davi. As mulheres de Deus, Senhor. A Raabe, a Ruth. Meu Deus, a Noemi. Abençoa, Senhor, ó Pai, as mulheres de Deus. Abençoa a igreja, o teu povo, a oração, os irmãos que oram, que fazem tua obra. Glorificado seja Deus o teu nome. Fica conosco nessa noite. Dá-nos um fim de semana de paz na tua presença. Leva-nos em paz para aquele estado. Que seu nome em tudo seja glorificado. Fica conosco nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Fé mais fé. Amor mais amor. Quem não tem é o Salvador, pois sem fé, sem amor, não pode agradar ao Senhor. Amém, igreja? Meus irmãos, nos perdoem, a gente vai lá rapidinha. Segunda-feira nós retornamos, amanhã, depois das 18 horas, a gente vai estar indo para o estado de Minas Gerais, trabalhar até domingo, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Temos um final de semana, não se esqueça, família, Deus e família. Primeiro lugar é Deus, depois a tua família, viu, meus irmãos? Fica firme lá com Jesus, com a família, com os irmãos, com a mamãe. O importante é você estar do lado das pessoas que te amam, que te respeitam, que te querem bem. É Deus depois da família. Não vai sacrificar a tua família, não. Vigia na terra. Deus abençoe. Oremos a Deus. Retornaremos segunda-feira às 23 horas, se Deus assim nos permitir. Amém? Maravilhoso Deus eterno, Pai, em nome de Jesus eu oro neste momento. Somos gratos a Ti por tudo. Pelo ar que respiramos, Senhor. Pela saúde. Pelo alimento, pela vestimenta. Eu agradeço pela vida da minha mãe, dos meus irmãos. Nós oramos neste momento, ó Pai, por cada família, por cada lar. Que possamos, em nome de Jesus Cristo, caminhar firmes nessa carreira proposta, olhando para Jesus, que é autor da fé. Salva os meus irmãos, aqueles de perto, os de longe. E oro também pela família enlutada, pelas famílias enlutadas neste momento. Que o Senhor venha, Senhor, nos restaurar,
passaram o bálsamo de Gileade, que seu nome seja glorificado em tudo. Nós te pedimos e agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Segunda-feira retornaremos, se o Senhor assim nos permitir. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não se esqueça, compartilhe, comente, nos ajuda a aumentar essa corrente. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.